E aí, gente? E aí, meu povo? E aí, meus palmeirenses? Ganhamos o jogo de 1 a 0 do Internacional e o Palmeiras jogou, na medida do possível, muito bem, apesar de no segundo tempo ter tomado um sufoco aí, entre aspas, né? Porque, como diria o vídeo Sérgio Rodrigues no final do jogo lá, né? No pós-jogo do Esporte Interativo TNT, o Internacional ficou tocando a bola para um lado e para o outro, mas não chegou, de fato, a finalizar praticamente, né? Ao todo, somando todas as finalizações do Inter, foram duas apenas em todo o jogo, contra as várias finalizações que o Palmeiras deu, várias não, né? As muitas, mas muitas para fora também, né? E outras, as que foram no gol não foram bem finalizadas, né? Foram fracas ou foram em cima do goleiro, como a cabeçada do Bruno Henrique, teve o lance também do Felipe Melo, teve o lance do Dudu que cabeceou livre, a bola foi para a área, aí o apresentador do Esporte Interativo TNT, lá o Alex Miller, né, repórter Alex Miller, ele... Ah, mas o Dudu tinha tempo até para ajeitar no peito, tem qualidade técnica para isso. Ele tem, mas você tem que entender que ele está dentro da área, onde tem um bolo de jogador na frente dele e ele sabe que tem um bolo lá atrás. A bola viajando. Você acha que ele calcula o quê? Ele calcula que se ele tentar dominar, quando ela for cair no chão, alguém chutou ela. Já encostou. Ele está livre até a página 2. Ele está livre até ela pingar no chão. Porque ela tá chegando, você olha que ele cabeceou livre, tá? Mas pensa, se o tempo que ele cabeceou livre, quando a bola passou pelo lado da trave, é muito provável que já tinha gente grudada nele, abraçando com ele. Se ele tivesse dominado, já teriam dado um bico na bola já. Então não é tão simples, talvez não. Mas eu acho que o jogador vai pensar o quê? Ah, se eu dominar aqui, eu vou tentar pegar o goleiro desprevenido e dar uma cabeçada nela. Só que ele não pegou tão bem quanto ele queria e a bola passou na beira da trave. Poderia ter sido gol. E se saiu o gol, ninguém ia criticar, ninguém ia falar que ele teria que ter dominado. Por quê? Porque saiu o gol, porque teria saído o gol. Mas como não saiu o gol, aparecem os cornetas que têm falado as mesmas coisas o tempo inteiro. Vou falar um negócio pra você, que o Dudu ele é artilheiro do Palmeiras no século XX. Século XXI, na verdade, né? Século XX foi o passado, antes de ano 2001, né? Então, Dudu é o artilheiro do século XXI, ele é o artilheiro do Allianz Parque e também é o artilheiro do Palmeiras nos pontos corridos. Ou seja, ele consegue ser o artilheiro do Palmeiras em 3 circunstâncias diferentes, fora o fato de que é líder de assistências, levantou taça como capitão, como não capitão, foi 3 vezes campeão nacional, 3 vezes vice no Palmeiras, uma vez vice-campeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão paulista, chegou em semifinal de Copa do Brasil, de Libertadores, de Campeonato Paulista. Com ele em campo, o time tem um desempenho, sem ele o time tem outro, vide empate contra o potente CSA de Alagoas. Então você quer falar mais o quê? O cara pega no tranco no segundo semestre, segundo o Filipão. Pô, paciência então, vamos ter um pouco de paciência, porque nós já estamos chegando em junho, o segundo semestre começa em julho. Então, vamos aguentando as pontas e até lá. Afinal de contas, até porque nós já estamos classificados para a Copa Libertadores, vamos jogar quarta-feira agora contra o San Lorenzo, campeão de 2014 da Libertadores. E vamos aí, nós perdemos o jogo na Argentina e vamos tentar ganhar esse jogo aí no Allianz Parque para garantir a primeira colocação. Até o empate, dependendo aí dos resultados, se eu não me engano, já serve para ser líder do grupo. Mais coisa, né? Falei de dados aqui, de números estatísticos. E eu vou fazer o seguinte, depois eu tenho uma novidade para vocês. Aliás, já temos uma novidade no canal, que é os posts, né? Eu estou fazendo posts sociais agora aí no canal, você vai poder interagir também nas postagens que eu fizer escritas, postagens, algumas pesquisas. Foi liberado para mim aí essa ferramenta de fazer postagens no canal, não só de postagens de vídeos, né? Que é normal, qualquer canal posta vídeo, mas agora tem essas postagens, você deve ter visto em outros canais que você segue aí. E você pode colocar a sua opinião. Eu fiz inclusive um post que eu vou abrir aqui, perguntando aí sua opinião sobre o jogo esse jogo de hoje, né, do Palmeiras. Se você está vendo esse vídeo depois do sábado, se está vendo no domingo ou na segunda ou terça até, estou gravando aqui depois do jogo, poucas horas depois do jogo. Agora são 11h23 de sábado, 4 de maio de 2019, tá? O Palmeiras jogou com o Inter às 7 da noite e agora são 11h22. Eu estive dando uma fuçada na live aí do Insta Verde, dei uma olhada assim no que ele comentou e tal.
Olhei também um pouquinho do que o Jean do Verdão Campeão, o canal Verdão Campeão comentou. E estou fazendo uma espécie de uma análise aqui e tal, e trazendo algumas coisas para você que cada um tem uma análise, cada um traz alguma coisa, nem todos trazem as mesmas coisas. Sobre o jogo em geral, acredito que os pensamentos são parecidos, né? Primeiro tempo jogamos muita bola, nos primeiros 25 minutos foi uma pressão danada para cima do Internacional. Era para ter saído ali uns 2 ou 3 gols no mínimo, acabou não saindo, mas saiu um, e até que saiu até rápido, eu perdi o gol, inclusive, no momento aqui de estar tentando atualizar o sistema para conseguir acompanhar ao vivo, já que eu estou sem receptor para assistir a TNT, e acabei assistindo pela internet, num dos sites que eu já disponibilizei para vocês aí em alguns vídeos, né? Então, esses sites que você pode assistir futebol, que o pessoal retransmite, põe a imagem no site e você consegue assistir. Eu vou fazer depois o vídeo sobre a audiência desse jogo, assim que for divulgada aí a audiência, quem ganhou. Agora já pelo canal Insta Verde eu obtive informação que algumas pessoas inscritas lá falaram que, mandaram até prints, que cortaram o sinal da TNT para essas pessoas, e foram várias pessoas que tiveram o sinal cortado. Aí eu já estava... É incrível como eu estava pensando isso, e aí eu pensei, pô, será que eu falo isso? Aí já estou tão teórico da conspiração, quase estou sendo chamado de teórico da conspiração, porque se eu falar isso, pô, já estou com tantos vídeos aqui, descendo pau na Globo, descendo por rede. Aí se eu falar isso, vão falar demais. Mas aí, para minha surpresa, eu vou para a live do Insta Verde lá, e o Fernando começa a falar, e relatar que pessoas alegaram que tiveram o sinal deles cortado. A gente sabe que a TV Globo é mais uma do tipo das operadoras de televisão. Você viu aqui um vídeo que eu fiz que a Globo está tendo prejuízo de 39 milhões de reais por causa desse não fechamento de acordo do Premier com o Palmeiras. E eu diria mais, com o Atlético Paranaense também, porque isso pode chegar a 60 milhões de reais, segundo a própria Globo afirmou. A Globo vem tendo aí alguns problemas aí de credibilidade, que tem acarretado também, possivelmente, em perda de dinheiro pelo próprio fato dos assinantes do Premier estarem cancelando, e pelo fato de que alguns estão entrando na justiça também contra as operadoras ou mesmo contra a própria Globo, contra o próprio Premier. Então, sim, tem pessoas entrando contra a Globo na justiça por causa dessa questão aí de prometer uma coisa e não cumprir. E ela jamais, aparentemente, me tragam aí os defensores da Globo, que deve ter alguém assistindo que é defensor da Globo. Então me traga aí alguma fonte que comprova que a Globo comunicou que não iria ter todos os jogos do Premier a partir de 2019. Não importa qual foi a data, talvez importe, mas eu quero saber aí se tem data também para a gente ver, analisar isso aí. Qual foi a fonte? Claro que não pode ser uma coisa que saiu esse ano, né? Que se saiu em 2019, aí saiu em cima da hora. As pessoas já estão associando aquilo, vou comprar, vou ver tudo. Ano passado foi assim, porque esse ano vai mudar. O Palmeiras já negocia com a Turner e com a própria Globo desde lá de 2015, se eu não estou enganado. Eu venho um bom tempo aí, essa conversa aí, essa negociação toda. Eu lembro que quando saiu que o Palmeiras assinou com a Turner, com o Esporte Interativo, que na época ainda tinha um canal aberto, né, nas parabólicas normais, e depois veio, se eu não me engano, a ter aberto digitalmente também, e aí fez o canal EI Max e EI Max 2, e aí até criaram o EI Plus, e aí o Fernando do Insta Verde, algumas pessoas no Brasil não sabem por que o Esporte Interativo foi fechado. Depois eu vou fazer um vídeo, que tem muito vídeo para eu fazer, que já tenho muitos prontos para editar e pôr no ar, e tem assuntos que eu já tenho as matérias prontas para gravar. Mas não é só gravar, é difícil. Eu tenho que resolver o problema desse áudio. Muita gente falando aí do áudio, dá para perceber que realmente o vídeo está saindo baixo. Mas por enquanto tem que ir assim, não tem muito jeito, não tem investimento, não tem como. Não é fácil. Se eu pudesse falar tudo, não posso falar. Mas não é fácil. Então... Posso dizer do jogo, vamos voltar para o jogo de hoje, que é a teoria da conspiração para fechar. Eu já estava pensando assim, poxa, eu acho que a Globo vai dar um jeito de manipular os resultados do Ibope ou da Datafolha, porque o Ibope é associado à Globo, né, gente? Eu me esqueci aqui se o Ibope ele pertence ao Grupo Globo, é um instituto do Grupo Globo de pesquisa, mas que pertence às organizações Globo,
ou se ele tem somente ligações. Eu me esqueci, eu já soube dessa informação, só não tenho agora fresco na cabeça se é um ou se é outro, mas que é um dos dois é. Ele está associado sim à Rede Globo. E o Datafolha, então, pô, Datafolha da Folha de São Paulo, né? Foi-se de São Paulo. E o UOL também, pertencente também ao grupo Folha, né? É os locais onde mais fake news circulam, inclusive. Nem tudo que se passa lá você pode confiar de primeiro. Você tem que estar com o olho sempre com o pé atrás e com o olho por cima para ver se acha alguma coisa a mais ali nas entrelinhas, nos detalhes. Então a Globo não chegou a precisar manipular, aparentemente. Por que eu falo isso? Porque no horário do jogo Palmeiras e Inter, o Sport TV estava transmitindo Vasco e Corinthians lá, acho que na Arena Pantanal, Mato Grosso, uma coisa assim. Foi no norte o jogo. E parece que acabou 1-1 o jogo, inclusive. E aí, Palmeiras acabou 1-0 com o gol do Davidson, que eu pedi o gol na hora, mas eu vi um lance só, o gol do Davidson. Até agora, eu só vi que ele deu uma raspada. Eu vi uma ou duas vezes esse gol até agora. Mas eu assisti o jogo inteiro, só não vi o lance do gol. Na hora que eu atualizei a página aqui, saiu o gol. Foi incrível. Quando eu voltei, estava 1-0 no placar. Inclusive o lance o cara tirou em cima da linha, foi bem ali, tirou em cima da linha. Acho que 1 minuto depois saiu o gol do Davidson. Então, quer dizer, cortaram o sinal do TNT, né? Pelo menos, acho que deve ter sido em São Paulo, né? Em alguns lugares de São Paulo, não sei se foi em outras partes do Brasil também. Eu não vi toda a live, não estive em toda a live do Fernando, até porque eu dei uma cochilada aqui, estava cansado pra caramba. Aí eu acordei, estava passando a live dele, na verdade foi essa. E aí agora eu tô gravando para você aqui e falando aqui a minha opinião sobre o jogo. Então, eu acho que a audiência da Sport TV deve que vai ser maior por causa disso aí, né? Porque cortaram, não se sabe se intencionalmente ou não tenho provas para dizer que foi intencionalmente, mas pelos fatos históricos que a gente já sabe aí, né? Quais são, dá para desconfiar, né? Dá para ficar assim, acreditando que deve ter tido alguma coisa por trás disso aí, né? Porque eles viram que a TNT estraçalhou o Sport TV, você viu aqui nos vídeos do canal, o dobro de audiência do Sport TV no jogo que o Palmeiras ganhou do Fortaleza por 4-0, só um instante. E foi assim, o dobro de audiência, né, na primeira rodada. Então eles ficaram com medo, né, cara? Já pensou se o Corinthians perde feio? Se o Corinthians toma 4-2 também, no jogo aí Palmeiras e Inter contra o Vasco e Corinthians? E esse jogo do Vasco e no Sport TV deve ter tido muita audiência. Por quê? Também. Porque, como foi no Norte, muitos torcedores que iriam provavelmente se fosse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não foram. Então, quer dizer, praticamente alguns foram, né? Devem ter ido. Mas muitos que iriam se fosse em um grande centro aqui do Sudeste, iriam. Mas muitos não foram porque foi no norte do Brasil. Então é difícil, né? Além do cara pagar caro pelo estádio, tem que pagar uma passagem cara, ficar horas na estrada. Você sabe como é que é o Brasil, que você paga caríssimo para você que é um cidadão comum, trabalhador comum que ganha uma merreca por mês, paga imposto igual louco, que absurdo, trabalha 5 meses só para ficar pagando todos os impostos aí, quando não é mais, né? E aí você vai viajar, aí é passar quase R$ 1.000, quando não é 1.000, né? Ou mais, para ir de um estado a outro, enquanto na Europa você paga 9 euros, em alguns casos de promoção, você viaja de um país para outro, dentro da Europa, 9 euros, 21 euros, 50 euros. Eu lembro que eu fui de Portugal para a Irlanda pagando uma merreca, para ir sair foi doído, porque eu fui sair de cima da hora, mas quando eu fui de Portugal para a Irlanda foi uma maravilha, foi muito barato. E olha que eu fui meio que em cima também, né? Tipo, pesquisei para coisa de tipo, menos de uma semana e consegui achar um preço muito bom para a data que eu queria. Para a data que eu queria ainda, não é que eu achei um preço bom perto da data que foi para a data que eu queria e eu achei um preço aí muito bom. Para um dia seguinte, né? Eu ia viajar num dia X, aí acabei viajando no outro e acho que foi até por questão disso mesmo, que talvez eu tenha achado um preço e tal. Eu não lembro direito muito bem, mas acho que foi isso. Mas o Palmeiras hoje largando aí a polêmica da audiência da televisão, o Palmeiras
Agora que estamos aí com 15 minutos não live, de vídeo, né? Não posso fazer ao vivo. Ele viu um ganchinho do YouTube da primeira rodada, né? Por tentar fazer a transmissão com as imagens em quadradinho, pequeno, né? Mesmo assim, eles me deram um strike. Quer dizer, não tem, o cidadão não tem direito de acompanhar o jogo. Realmente, você tem que... É por isso que no Brasil tudo... É por isso que existe gato no Brasil, a verdade é essa. Porque tudo caríssimo, tudo lá em cima. Aí fazem de tudo para colocar um monte de leis, de regulamentação, de regras. O cara tem que pagar 800 de imposto. Em vez de você pagar e sim, trabalhar, vamos supor, você tem um serviço que custa R$ 300, o Premiere da Globo. Aí, se o Premiere da Globo, e tem a pirateamento, pirataria. Tem a pirataria em cima disso. Eu acho que é uma pirataria exagerada, seria piratação, pirateamento. Assim, a pirataria das imagens dos jogos nos sites talvez não existisse se em vez de 300 cobrassem 30. Será que existiria tanta pirataria? Por que o cara iria assistir num site com a imagem que não é HD, se pagando 30 continhos por mês, ele ia ver com a imagem HD e todos os jogos que quisesse, sem travação, sem ter que ficar ali clicando aqui para ali, vendo propagandas enchendo o saco do cara? Será que não seria mais fácil pagar 30? E será que acabaria não tendo mais assinantes ainda? É aquela velha discussão. Discuti isso já uma vez, sentei na mesa com o dono de uma rádio que eu trabalhei aqui e que estava indo inclusive fechar com ele para trabalhar de novo. A gente se reuniu lá, todo mundo, o diretor, o dono da rádio, a diretora, eu estava lá. E aí estávamos conversando lá, né, os futuros da rádio lá, e eu falei com ele: será que é justo você cobrar valor de 2 por chamada? Porque aqui é o valor pífio, né? Cobra-se nessa cidade aqui um valor pífio de chamada. A outra rádio aqui poderosa cobra um absurdo. A rádio que eu estava falando, que eu estava conversando, cobra menos, bem menos. E eu falei: será que você cobrar 2 por chamada? Não é questão, não é cobrar 2. É exatamente isso. Tipo, cobra 2 por chamada. Pô, mas eu tenho as ideias assim, né? Pouco à frente, né? Pô, mas cobra 2, cara. Aí você enche o nosso bloco comercial, vamos supor que seja de 5 minutos, vai. Digamos que numa hora você tem 4 paradas para entrar o comercial, né? Na rádio. Aí você para, entra o comercial. Aí daqui a pouco para de novo o comercial. Quer dizer, 4 vezes parando para entrar comercial. Toda hora para de tocar música para entrar comercial. Quem está ouvindo fica de saco cheio de ouvir comercial toda hora. Aí, por que essa cortação dos quadros, do programa, do locutor, das músicas, para ficar entrando comercial toda? Por que não diminuir os blocos do comercial? Ao invés de parar de 15 em 15, você para de 30 em 30, ou de 20 em 20 no máximo. Eu até fiz isso na outra rádio que eu estive, né? Falei: não, vou alterar isso aqui. Ele alterei, ele falou: ó, e vai funcionar assim. Falei com o dono da rádio e ficou assim, né? E o outro cara chegou, o diretor artístico lá, e teve que ceder a pressão, porque a pressão foi grande. Falei: não, aqui vai ter que ser assim, porque nós queremos bombar, pô. Vamos andar para trás, né? Vamos andar para frente. Deixa eles para trás lá, ó. Deixa eles lá com o bloco cortando o programa deles, e a gente aqui vai ter uma grade mais audível para quem está escutando a gente. Vai gostar mais e tal, porque não vai estar toda hora enchendo o saco, interrompendo toda hora a programação de músicas com comerciais. E evidentemente a rádio cresce. A rádio grande, você acha que para toda hora? Não. As rádios grandes tem aí meia hora, até uma hora, às vezes, direto tocando música, pô. Aí a diferença é onde que tá. Ao invés de você cobrar 2 por chamada, vamos supor aí que são 5 minutos. Então, a cada 30 segundos é um comercial, né? 5 minutos, ou seja, é 2 por minuto. Então, nos 5 minutos você coloca 10 comerciais. Aí você preenche aí 6 minutos para colocar uma chamada de 30 no início ou no fim, supondo. Então fica 6 minutos no intervalo, né? Supondo. Ou você não coloca chamada e fica 5 mesmo. Tanto faz. Você cobrando 2, vai ser a cada 1 minuto, cabe 2. Então você está ganhando 4 reais por minuto. Se são 5 minutos, você ganhou 4 reais vezes 5, você ganhou 20 reais em um bloco. 20 reais em um bloco. Aí eu te faço a seguinte colocação. E você rodou, ó, presta atenção. Por minuto você rodou 2, são 5 minutos. Então você rodou 2
2, 2, 3 minutos, 2, 4 minutos e mais 2, certo? Deu 5, deu 10, né? 2 vezes 5, 10, exatamente. Dá 10 chamadas, você ganhou aí R$ 20 com 10 chamadas em 5 minutos, certo? E se você fizesse da seguinte maneira, ao invés de colocar 2, por que você não cobra, ao invés de cobrar 2, por que você não cobra 5 de cada uma? Com 4 delas, com 2 minutos, você já teria o mesmo resultado que tem com 5. O que é que isso ia acontecer? Você poderia ganhar mais colocando do mesmo jeito, do mesmo tempo, ganharia mais. Ah, alguns não vai vir, não vem. Mas quem quiser vir, por quê? Porque a rádio vai crescer. Com ouvintes ouvindo, porque não vai ter tanto comercial. Então, automaticamente eles vão querer vir. Isso é igual a curva, gente, se o nome curva de life, acho que é isso. Da questão dos impostos, que você cobrar até tem uma determinada quantidade de impostos, é aceitável. Você passar ali, você detona com a curva, porque as pessoas começam qual que é a palavra? Fugiu a palavra aqui, a sonegar os impostos. É o que acontece com o Premier. O Premier é caro, R$ 300. Se cobrar 30 em vez de 300, não vai ter pirataria na internet. Você vai ter, mas vai ser menos. E as pessoas vão querer consumir menos a pirataria, porque fica barato R$ 30 para o cara consumir um pacote com vários jogos do Campeonato Brasileiro, ou até todos. Hoje não é todos, são vários, né? Não são todos, porque o Atlético e o Palmeiras não estão. Então você vê aí que não faz sentido, mas aí o sistema quer te induzir a achar que é bom pagar imposto, né? A pagar R$ 5 de gasolina, igual tá, R$ 5 de gasolina, R$ 300 de Sky, 300 só de Premiere, 100, né? Tá 109 o Premiere, parece que eu li por aí que tá 109 o Premiere, muito caro, é muito caro. R$ 109. Esporte Interativo eu quase assinei. Ainda bem que eu não assinei, porque meu receptor deve estar chegando em breve aí. Quase assinei por um ano e teria sido um erro, mas vamos lá. Deu para segurar as pontas no site aqui, ainda vamos segurando. Não é HD, mas fazer o quê? Aí você escuta o pré e o pós-jogo no HD pelo canal Esporte Interativo. Na hora do jogo tu vai pro site, é o jeito. E aí a I Plus, cara, tá R$19,90. R$19,90. Mas sim, por mês. Se você assinar um mês, você paga R$19,90, se eu não estou enganado. Para assinar para o ano inteiro é menos do que 19 por mês. Fica ali uns R$13,90 por mês, só que com obrigação de ficar. Obrigação nada, né? Porque lá mesmo tem escrito, você pode cancelar a hora que você quiser. Tipo assim, eu acho que vai te cobrar todo mês, né? Essa que é a questão. Se assinar por um mês, ele vai. Se assinou, tu pagou, acabou. Você vai ficar 30 dias, aí com os 30 dias, acabou, você não tem vínculo. Se você assinar por um ano, você vai pagar R$13,90 ao invés de R$19,90, só que com uma diferença. A diferença é que você assinando ela anualmente, todo mês vai ser debitado no teu cartão. Deve ser por cartão pré-pago. E aí, o cartão pré-pago não tem garantia que você vai ter saldo. Por isso a operação não deve ser feita. Eu acredito que seja por isso. Aí você coloca R$13,90 para você conseguir. R$13,90 é muito barato para você ver todos os jogos da Champions League que você quiser. Inclusive on demand, ou seja, você pode ver ao vivo, ou se quiser ver depois que já acabou o jogo, você pode puxar e ver. Você pode ver em dois dispositivos simultaneamente, ou seja, no seu celular, no seu Xbox, ou na sua televisão, ou no seu computador. Você escolhe dois, você pode ver simultaneamente. Cancela a hora que você quiser, ou seja, não é igual o Premiere que para cancelar é igual cancelar o operador de telefone. Você liga lá, bota na musiquinha, dá pouco tempo, não sei o que. Ah, mas o senhor não quer cancelar. Você fala, eu quero cancelar que eu estou de saco cheio. Ah, mas nós temos um plano aqui que o senhor vai cancelar, mas porque nós temos um plano que o senhor vai pagar um pouquinho a mais, o senhor vai ter não sei quantas coisas a mais. Você liga lá para cancelar, te oferece depois você pagar mais ainda, supostas vantagens extras. No fim das contas, eu já tenho aí processos aí contra algumas empresas, ganhei alguns, pedi outros, pedi não, né? Ganhei alguns, outros. Claro, com entendimento, eu sei que não foi bem exatamente o que eu gostaria que fosse. E outros que eu ganhei nem pagaram, que é o caso da Oi. Eu faço um vídeo ainda detonando isso. E até tem, aliás, alguns vídeos que eu nunca quis postar. Eu, gravei os vídeos para postar mesmo. Não postei ainda. Esses vídeos estão guardados comigo. Então, 7 chaves. Um dia, quando eu achar que fora preciso, no momento certo, eu vou
abrir a caixa de ferramentas para cima desses caras, bandidos. Vamos lá pro jogo, vamos falar do jogo, falando muita coisa, muita groselha aqui. O jogo, o Palmeiras começou muito bem, na pressão dos 25 minutos iniciais, principalmente nos 15, como o próprio técnico do Internacional falou, o Odair. Acho que ele fez choradeira, sim, ele estava indo muito bem na entrevista lá com a repórter do Esporte Interativo, TNT, mas depois ele se perdeu falando que o Correio quis dizer isso e tal, que realmente não sei o que interpretação. Meu irmão, tem VAR. O Palmeiras é um dos times mais roubados, principalmente jogando em casa. Foi eliminado da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no lance em que, com o VAR em campo, não usaram o VAR, o árbitro apitou antes, cometeu, vamos dizer que cometeu um erro, vamos aceitar que ele tenha cometido um erro, e aí com o VAR em campo, a gente foi prejudicado. Final do Campeonato Paulista, não tinha VAR ainda, nesse mesmo ano passado. Pênalti claríssimo em cima do Dudu, pênalti marcado. Confusão, jogador fazendo pressão no juiz, televisão ali, pá, não sei o que. 8 minutos depois, o juiz, não foi pênalti não. 8 minutos depois. Sendo que Nego, que não era para estar beirando o campo, estava beirando o campo, foi lá e falou alguma coisa para o quarto árbitro, se eu não estou enganado. As imagens estão por aí na internet, procure final polêmica, final do Campeonato Paulista, alguma coisa assim, procure arbitragem, alguma coisa do tipo, você vai encontrar aí. Será que eu vou ter que fazer um vídeo relatando essas polêmicas? Eu lembro de um jogo do Palmeiras em 2012, quando foi rebaixado. O Palmeiras ganhou esse jogo, 2-1 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. No estádio, acho que foi no Engenhão esse jogo. Não lembro se foi Maracanã, acho que foi no Engenhão, Newton Santos. O Barcos na época era o centroavante do Palmeiras. Aliás, quem dera se tivéssemos o Barcos daquela época jogando hoje, né? O de hoje não sei, mas o daquela época, se estivesse no time do Palmeiras hoje, seria realmente muito melhor do que Davidson ou Borja. 2-1. Tiveram a coragem de marcar o impedimento do Borja, em que nenhuma das 3 situações de impedimento ele estaria impedido, do Barcos, né? Primeiro, ele não estava à frente do penúltimo defensor, certo? Não estava à frente do penúltimo defensor, então aí a primeira regra básica do impedimento cai por terra. Segundo, ele estava atrás da linha da bola, tá? A segunda cai por terra. Terceira, quando você receber um passe de um companheiro seu nessas situações de estar à frente do defensor e não estar atrás da linha da bola, o passe não veio do companheiro dele. A bola é tocada para frente, resvala no pé do zagueiro, desvia no pé do zagueiro e vai para a direção dele pelo desvio. Ou seja, em nenhuma das situações ele estava impedido. Fora que, tem um detalhe importante aí nessa história toda. Além do fato dele estar atrás da linha da bola, ele estava nada mais nada menos que pelo menos 2 metros. As imagens estão aí, correram, viraram meme, inclusive, na época. Você pode procurar aí, Palmeiras 2-1 Botafogo, coloca o ano 2012. Então, Palmeiras 2-1, Palmeiras 2x1 Botafogo 2012. Põe isso aí no Google ou no YouTube, você vai ver esse escândalo de impedimento marcado, em que o Barcos, na época o centroavante, estava 2 metros, com condição legal em todas as circunstâncias possíveis da lei do futebol, e o cara apitou impedimento e parou e anulou, e ele fez o gol, e foi um golaço de cobertura. E aí vem o Céu Guerreiro, que não jogou absolutamente nada, para mim um jogador fraco, comum. Qualquer jogador comum está se destacando aí no Brasil, se for endeusado pela Globo, né? Se for endeusado pela mídia. Achou um gol lá no Mundial do Corinthians lá. Olha que para mim o Davidson é um jogador nota 5 e o Borja é nota 5. O Borja para mim então um degrauzinho acima tecnicamente do que o Davidson. Mas na raça o Davidson é um pouquinho acima do Borja. Então eu não vou colocar as vírgulas para os dois, né? É 5 para os dois. E o Seu Guerreiro eu coloco nota 6 porque é o titular, eu acho que é o titular da seleção do Peru. Que também não é lá, né? Nenhuma seleção da Alemanha, né? É a seleção do Peru. Mas não vamos falar que o Peru agora nunca ganhou nem a Copa do Mundo, nem final chegou. Acho que nem semifinal nunca chegou. Então nem história no futebol mundial a seleção do Peru tem para poder tratar o Guerreiro agora como o Messi da América do Sul. Até porque o próprio Messi é da América do Sul, embora fez sua carreira na Europa. Tá aí, o jogo foi bom, o Filipão falou, você vai ver depois aí, provavelmente eu vou colocar a entrevista aí,
se leva para os melhores momentos. Tá difícil, tá chato o YouTube, você não pode nem colocar nada que estão te dando ban. É isso, pessoal. 30 minutos de live gravada aqui para fazer o meu pós-jogo para vocês aí. E a novidade que eu disse que eu ia falar é, primeiro relembrar aquela, né? Comenta aí, eu fiz um post aí para saber o que você achou do jogo. Dei 4 opções para você. Em resumo, tá escrito diferente, mas em resumo as 4 opções dizem: o jogo foi espetacular, Palmeirão ganhou espetacularmente, 1 a 0 muito bom, defesa espetacular. Não é isso, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer. A segunda tá, ganhou e tal, jogou bem. Terceira, pô, jogou mal, pô. E a quarta, jogou muito mal, pô. Não sei como é que ganhou, foi um escândalo ter ganhado o jogo. É mais ou menos isso que eu quis dizer, só que com outras palavras que você vai ver aí. No canal deve ter isso aí, não sei como é que aparece esse negócio aí, mas aparece aí para quem está seguindo o canal. Então dê sua opinião aí, que é importante também, coloque seu like na enquete, dê o seu like nesse vídeo também, muito obrigado por assistir. E a novidade é que eu vou liberar aqui o meu número do WhatsApp, para que você possa mandar áudios para mim, com a sua opinião dos temas que a gente debate aqui nessas lives, né? No primeiro momento, eu vou usar os áudios que você mandar. Por favor, não ultrapasse aí vai, uns 20 segundos no máximo, 15 a 20 segundos no máximo, porque todo mundo possa opinar e o meu telefone não pesa também demais, né? Já não tem muito espaço, então eu vou até formatar ele para começar com isso, porque tá complicado. Eu vou liberar o número aí, um número para que vocês possam mandar uma mensagem aí. E o que vai acontecer? Eu vou tentar colocar o áudio de vez nesses vídeos que eu faço pós-jogo, já que eu não estou conseguindo fazer live. Então vocês, depois do jogo ou durante, né? Durante não, acabou o jogo, deu o resultado do jogo do Palmeiras, vocês podem mandar para mim aí mensagem que vocês acharam do jogo. Falar, achei tal coisa do jogo. Faça o seu pós-jogo para mim em áudio e em 15 a 20, no máximo 30 segundos. E aí eu vou pegar esses áudios e vou comentar esses áudios aqui, vou ver a opinião de vocês, vou colocar os áudios no vídeo para que todo mundo ouça, e você vai ajudar a fazer o pós-jogo aqui. É um pós-jogo gravado, uma maneira diferente, interativa, de fazer como se fosse ao vivo, mas gravado. Você vai opinar aqui, eu vou trazer uma primeira impressão, vou colocar os áudios para ver o que você acha, a sua impressão do jogo também, o seu lado, a sua opinião, o seu pós-jogo, a sua análise, e aí eu comento aí as análises, cada análise individualmente, depois vejo de acordo com tudo que eu recebi aqui e o que eu achei, eu fazer uma análise baseando em tudo, na minha opinião e baseando na opinião da maioria, e também comentando, colocando aqui, pontuando algumas das análises que foram feitas através dos seus áudios. Então é isso, muito obrigado por assistir, like, avante palestra, curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal, conferir se o seu like está ficando e também não esqueça de ativar o sininho. Não esqueçam, ative o sininho das notificações para estar sempre sendo avisado aí, ativado não, está sendo sempre avisado dos novos vídeos aqui no canal. Valeu aí, pessoal, até o próximo vídeo, até as próximas edições aqui. Quebramos o recorde histórico da academia, hein, cara? Quer dizer, não quebramos, né? Igualamos, né? 26 jogos invictos no Campeonato Brasileiro. É mole? Felipão é foda, hein? Esse time aí não joga muito maravilhosamente, não, mas é eficiente, né? Ninguém pode negar que é uma defesa muito eficiente, realmente. E vamos seguir, vamos pra frente aí, né? Parece que estamos aí a não sei quantos jogos sem tomar gols no Allianz Parque. Acho que são 8 jogos, né? Sem tomar gol, 11 ou 8 jogos, sei lá. Até perdi aqui. O Fragoso falou pro Luan, agora na transmissão. E são, parece que 12 jogos só ganhando no Allianz Parque, né, seguidos. Esse aí foi o 12º ou 13º, só ganhando. E chegamos aí hoje à marca de 26 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, sem perder. Coisa que a última vez que aconteceu foi na época da segunda academia, em 1972 para 73. Em 73 completou. Começou em 72, quando o Palmeiras foi campeão, e 73, quando o Palmeiras também foi campeão. O Palmeiras chegou à marca de completar naquela época 26 jogos. Ou seja, o Palmeiras agora vai jogar contra o Atlético. Se não perder, já vai bater essa marca da academia de 72. É uma marca realmente incrível. E aí o seu Mauro César deve estar revirando, né? Porque se por um lado ele tem razão que o time joga pifiamente, às vezes, né?
Mas é um pífio que é muito efetivo, né? Agora, quando era o Corinthians, ele não falava, né? Quando era aquele Corinthians de 2015, Corinthians 2015 ele jogou bem no finalzinho, mas no começo não. E de 2016 o Palmeiras começou muito bem, goleando a galera ali. Aí no finalzinho jogou meio que na retranca, não na retranca, não jogava na retranca do Cuca, né? Jogava cautelosamente, eu diria. É tipo do Filipão, joga com muito cuidado defensivo para não tomar gol. E foi a melhor defesa, o melhor ataque, como o Palmeiras do Filipão no 18 também. Melhor defesa, melhor ataque, melhor semana, foi melhor tudo. Mas o Mauro César, que eu digo aqui, não toca tanto, não troca 200, não troca 500 passes igual o Barcelona, que não tem 70% de posse de bola igual o Barcelona, que digo que não tem não sei o que mais e tal. Hoje eu tava vendo os gols do Messi. Eu vi um gol que o Messi fez recentemente, né? Acho que é até no EI que tava, assim, no Esporte Interativo, no YouTube, que tá esse lance do Messi, esses gols aí. Teve um lance que o Messi entra, que ele ajeita, leva a perna esquerda assim, quase que parado, dentro da área, 3 ou 4 caras do outro time do lado dele, olhando ele fazer isso, e ele chuta. Os caras não dão bote, não empenham o que fazem. Aí também é fácil. Se fosse no futebol brasileiro, eu já teria levado um carrinho, alguma coisa assim, entendeu? Aqui. Meu irmão, fosse lá no futebol brasileiro, os caras fazem falta. Não vão ficar olhando o cara fazer isso. Pode olhar aí, ó, toda hora tem nego reclamando que foi puxado na área, que teve um cabeçada nele e tal, pênalti, porque sabe que toda hora acontece coisa parecida. E aí na Europa não tem isso. Lá os caras jogam mais à vontade. Por isso que o futebol lá é melhor, porque não tem tanta falta. Ninguém chega em ninguém chegando, muito difícil. Pode ver aí, ó. Não sei o que estou dizendo, as imagens vão mostrar. Pega aí os melhores momentos de jogo. Não, os momentos não vão mostrar isso. Pegue jogos completos, ou compactos, pelo menos, aí de 30 minutos dos jogos do Brasil e de jogos de Campeonato Espanhol, Campeonato Europeu. E não é só time grande não, Barcelona, Real Madrid, pega os outros times, Valência, Vila Real, assiste jogos dos intermediários também, você vai ver o que eu estou falando aí. Lá fora eles não fazem tanta falta. Os jogadores parece que são treinados a ficar só na questão tática para se defender. Se precisar fazer falta, não vão fazer. Acho que quando fazem é meio um deslize deles, tá vendo? Se bobear, levam até puxando de orelha do treinador no intervalo. Aqui não, aqui os técnicos não faz falta, não deixa o cara passar não. Se pesquisar, mete o pé nele. Aqui é assim, moço. Você sabe que é assim. Curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.